Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Começa hoje a Netflix aqui do Marcelo, Clube da Bíblia. Um momento a gente vai dedicar um tempo para o Senhor para aprender um pouco mais sobre a sua escritura, tá bom? Toda terça, toda quinta e todo sábado, lembra lá, terça, quinta e sábado, a gente vai ler a Bíblia aqui junto aqui, tá? Para aprender um pouco mais da escritura e fazer aquele investimento no Senhor, tá? Para andar no seu caminho, tá bom? Vai ser em torno de meia hora, 1 hora no máximo, tá bom? Pra gente poder ler a sua escritura, tá? A gente vai começar pelo Antigo Testamento. Não, perdão. Vamos começar pelo Novo Testamento, por Mateus. Depois a gente vai para o Antigo Testamento, Gênesis. E depois a gente finaliza a Bíblia em Apocalipse, tá? Marcelo, quanto tempo vai demorar mais ou menos pra gente ler toda a Bíblia? Eu acredito que mais ou menos 1 ano, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas o importante é a gente estar junto com o Senhor, tá? Comenta aqui abaixo, hashtag Clube da Bíblia, que eu sei que você vai fazer essa série aqui junto comigo para poder aprender um pouco mais e dedicar um pouco mais de tempo ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bom, esse é o convite que eu faço para você, vai ser um enorme prazer ter você junto comigo para a gente poder ler a Bíblia Sagrada, aprender um pouco mais sobre a Escritura, tá bom? Lembrando que pela manhã, pela tarde, pela noite e logo eu tenho fé em Deus que pela madrugada, ali pela meia-noite, eu vou fazer uma live de oração também para abençoar a sua noite, tá? Então todos os dias aqui na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite tem uma palavra do Senhor para você aqui, tá? Só você vir aqui que vai ser um enorme prazer poder te receber e para o YouTube te avisar, claro, se inscreva aqui abaixo e ativa o sininho que dessa forma o YouTube te avisa quando tem uma pregação, uma palavra do Senhor para você nova aqui, tá bom? Vamos começar então em Mateus aqui. A gente hoje vai fazer Mateus do capítulo 1 até o capítulo 7, tá bom? Deus trocou no meu coração de fazer do 1 ao 7 e vamos entregar essa palavra aqui para você poder receber. Vamos lá então, o livro de Mateus, capítulo 1, vamos lá. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou Judas e seus irmãos. Judas gerou de Tamar a Pérez e Zera. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nansom. E Nansom gerou a Salmão. E Salmão gerou a Derrabe e a Boaz. E Boaz gerou Ruth, e Obed gerou a Jezé, e Jezé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi a mulher de Urias. Salomão gerou a Robom, e Robom gerou a Abias, e Abias gerou a Asá, e Asá gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manasés, e a Manasés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e a Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Zoar, e a Zoar gerou a Sadoc, e a Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até a Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe ponharás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor
pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, pôs-lhe o nome de Jesus, os magos do Oriente. Tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente de Jerusalém e perguntaram: Onde que está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas dos povos, perguntaram-lhe onde havia nascido o Cristo. E eles disseram: Em Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá, e enviando a Belém, disse: Ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participarmo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até, chegando, se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com o grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouros, incenso e mirá. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente adquiria dos seus magos. Então se cumpriu o que foi dito pelos profetas Jeremias, que diz: Em Ramá se ouvia uma voz de lamentação, choro e grandes prantos. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam à volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegando e habitou a uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto de Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta de Isaías, que disse: Vós do que clama no deserto, preparais os caminhos do Senhor, endireitarás as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes:
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por aí a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, não a produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com a água para arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar a sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se empenhou-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens a tu a mim. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu é o filho do homem, manda estas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás só a ele, e servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiante dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorriam Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles o curavam. Glória a Deus. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Capólis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O sermão da montanhas, as beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele
os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E chutai e alegrai vós, e grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas foram antes de vós. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for níspido, com que há de salgar? Para não mais presta, senão para lançar fora e se pisar pelos homens. Vós sois a luz do mundo, senão por esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador é da luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuides quem vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vós digo, se vossa justiça não exceder a dos escribas, dos fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu no juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colorizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, aí lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai se reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Conciliar-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que, maneira alguma, sairás dali, enquanto não pagares o último cetil. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arranque-o, atire e jogue longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistas ao mal, mas que qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também
a capa. E se qualquer te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvieis daquilo que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizeis o que vós maldizem. Fazei bem aos que vós odeiam e orai pelos que maltratam e vós perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons as chuvas desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes o que vós amam, que gardalão tereis? Não fazei os publicanos também os mesmos? E se saudareis unicamente o vosso irmão, e que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração, jejum. Guardai vós de fazer a vossa esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façam tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para em serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orarem de pé nas sinagogas e esquinas das ruas, para em serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora, teu Pai que vê está em oculto, e teu Pai que vê está em oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é vosso necessário antes de vós pedir-lhes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja seu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrarei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando tu jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os mandamentos, e o corpo mais do que as vestimentas. Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhar para os lírios do campo,
como eles crescem, não trabalham e nem afiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus é assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou beberemos ou o que vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vós serão acrescentadas. Não vós inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. E porque reparás no teu argueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho? Ou como diria teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estás uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisem e voltando-se vós despedacem. A bondade de Deus. Pedi e dai-se vós, busquei e encontrareis, bateis e abris-se vós, porque aquele que me pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, dará uma serpente? Se vós, pois sendo sábeis, dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entraram por ela. E porque estreito é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem. Os falsos profetas. Acautelai vós, porém, falsos profetas, que vêm, vestidos como as ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou fígado dos obrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não poderá árvore boa dar más frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, quem entra no reino dos céus. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no reino dos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca as vós o conheci. Apartai de vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dois alicerces. Todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e a combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumprem, compará-la-ei aos homens insatos, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopravam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém. Muito obrigado, meu Senhor, por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado por ter investido esse tempo aqui juntamente comigo para nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar para você ter um dia abençoado, tá? Entregar o nosso dia ao nosso Deus maravilhoso. Vamos lá então. Senhor, muito obrigado por mais um dia, meu Pai. Obrigado pelo primeiro dia do Clube da Leitura da Bíblia, meu Deus. Eu tenho fé em Ti, meu Pai, que vamos, Pai, aprender um pouco mais sobre a Sua palavra, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, meu Deus.
Te agradecemos, meu Pai, pela saúde, pela sabedoria, pelo conhecimento e pelo discernimento que o Senhor deposita sobre mim, pelo seu filho aqui e pela sua filha, meu Pai. Toda a honra e toda a glória devemos a Ti, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Obrigado pela sua proteção divina, por nenhum mal chegar próximo à nossa tenda, meu Pai. Obrigado pelo primeiro dia da Bíblia, meu Pai, esteja aqui, meu Pai, contigo, meu Pai, te agradecendo, te louvando e te adorando, meu Deus. Que o seu filho, meu Pai, possa receber da sua palavra aqui todas as vezes que for necessário, meu Deus, o Senhor venha falar com ele no momento de aflições ou no momento de alegria também, meu Deus. Toda a honra, toda a glória ao meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Digamos juntos, amém. Bom, como esse foi o nosso primeiro dia, eu tenho uma missão muito importante para você aqui, tá? Para a gente poder levar a leitura do Senhor para outras famílias também, vou pedir para você para compartilhar somente com uma pessoa especial para você esse clube da leitura bíblica aqui, tá? Para a gente poder trazer mais pessoas para o nosso Senhor, tá bom? Porque a nossa missão é ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Se você tiver uma pessoa, pode ser pai, mãe, tio, filho, amigo, amiga, seu patrão, seu colaborador, não importa quem seja, tá? Compartilhe essa mensagem aqui com ele, esse vídeo, porque dessa forma a gente vai trazer mais pessoas para nosso clube da leitura e vamos acabar junto essa Bíblia aqui com mais pessoas na presença do nosso Senhor, tá bom? No final aqui eu vou deixar mais algumas orações, caso você queira dedicar mais um tempinho para o nosso Senhor. Foi um enorme prazer poder ler junto com você a Bíblia aqui pela primeira vez. Eu sou um pouco vergonhoso, mas eu tenho fé em Deus que Deus vai derrubar por terra essa minha vergonha e a gente vai aprender junto mais da palavra dele. Toda a honra e toda a glória dedicamos a ele, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus!